Oi, meus amores, muito bom dia. E hoje é segunda-feira, exatamente, segunda-feira. E a data de hoje é 10 do mês de maio. E o mês de maio é o mês 5 do ano de 2021. E hoje eu queria desejar a vocês um dia de muita paz, muitas alegrias e muitas coisas boas. Hoje nós vamos falar de um gênero textual que é a fábula. Exatamente, a fábula ela vem nos apresentar uma história, né? E nessa história ela vem trazer coisas que são importantes para o nosso dia a dia, que nós podemos parar para refletir, observar o que é certo, o que é errado, né? Então eu vou falar dela um pouquinho para vocês. A fábula de hoje é o sapo e o boi. Essa fábula foi feita por Êxopo, certo? Essa fábula ela acontece em uma lagoa, onde um sapo começa a admirar um boi e pensa que ele é tão pequeno e aquele boi é tão lindo e robusto, né? Então, observando os músculos então do boi, a altura dele, a força dele e o boi, né? Ali comendo sua grama tranquilo e feliz. O sapo então ele sentiu uma inveja muito grande do boi. Então ele decidiu reagir para competir com aquele imenso animal. Porém, o sapo ele era muito pequeno e aparentava insignificante, né? Perto do boi, porque o boi era muito grande, né? Então o desejo do sapo era ficar igual ao boi. Então ele pensou que poderia então ficar do tamanho do boi, para então, né, competir com ele. Então ele teve uma ideia. Ele pensou então, eu vou inflar, né? Inflar é quando a gente mexe no sapo, ele não incha, né? Ele disse, então o sapo pensou assim, eu vou, né? Inflar e vou ficar do tamanho do boi, tão bonito quanto ele. Enquanto o sapo estava pensando isso, passou por ali uma rã e começou a ver o sapo inflando. Então ela disse assim: Nossa, você está ficando tão grande, crescendo, cheio de músculos. E aquela fala da rã inquietou mais ainda o sapo. Pois bem, eu estou exercitando, disse o sapo. Eu sei que tenho capacidade para superar aquele boizinho. Quem ele pensa que é? Eu posso ser tão avantajado, tão grande quanto ele. A única coisa que me faltou foi a oportunidade, mas eu decidi superá-lo. Então a Han disse, mas meu amigo, você não precisa se esforçar tanto. E o sapo continuou a querer crescer para ficar maior do que o boi. Não. Quem está maior, eu ou o boi? Perguntou o sapo para a rã. É claro que é o boi, né? Portanto, se esforce mais. O sapo, como um atleta, começou a inflar mais e mais e novamente perguntou para a rã: E agora, rã? Quem está maior, o boi ou eu? E a rã mais uma vez: Ainda é o boi. E o sapo inchando, inchando, inflando, inflando. Então o sapo ficou furioso e foi inflando mais e mais até que não suportou o inchaço e acabou se arrebentando, né? Então, olha só, o que é que a inveja causa, né? Essa história ela é muito importante para que a gente venha refletir um pouquinho. O sapo e o boi são dois animais distintos. O boi é um animal grande e o sapo é um animalzinho pequeno. O boi mora onde? O boi fica no pasto, né, comendo capim, enquanto que o sapo vive na lagoa, se alimentando de pequenos insetos. Então, esse caminho da competição, que foi o caminho que o sapo quis que seguir é um caminho muito, muito perigoso. Nós não devemos competir com ninguém. Devemos pensar que cada um tem a sua utilidade, que cada um tem a sua forma de ser e que nós não devemos competir, né? Cada um de nós temos o que agregar, temos o que contemplar nesse mundo, né? Então, o sapo, achando que alcançaria aí o corpo do boi,
não cresceu, né? E acabou tendo aí um fim bem trágico, né? Então, olha, ser cobiçoso, né? Cobiçar as coisas dos outros, ter inveja, são sentimentos muito ruins e que nós não devemos ter, né? Porque ter inveja do outro não vai nos acrescentar em nada, né? Esse sentimento de disputa, que a gente vai ser melhor do que o outro, é uma coisa que nós não devemos alimentar. Cada um de nós existimos para cumprir uma missão, né? Diferente das outras pessoas, né? E isso é o que nos torna especiais, porque eu sei fazer as coisas de uma forma, você sabe fazer de outra forma. Então é isso que nos torna especiais. Então esse sentimento de inveja, esse sentimento de querer concorrer com o outro é um sentimento muito ruim. E é isso que essa história do boi, do sapo vem trazer pra gente hoje, certo? E agora vamos para nossa atividade. A nossa atividade de hoje, antes de iniciar ela, vocês vão escrever o primeiro nomezinho de vocês junto com a mamãe, com a ajuda da mamãe, reforçando sempre o que é vogal, o que é consoante, tá bom? E na nossa primeira questão diz assim, ó, responda o que se pede. A imagem que corresponde ao nome da fábula contada é, circule a sua resposta. Na primeira imagem, aqui, nós temos o quê? O sapo e o boi. E aqui nós temos o leão e o rato. Então, qual dessas duas imagens corresponde à nossa história contada de hoje? Circule aí com a mamãe a sua resposta, tá bom? E na letrinha B diz assim: qual o sentimento que o sapo expressava pelo boi? Era de amor? Era de raiva? Ou era de inveja? Como eu contei pra vocês, né? Era de inveja. Ele tinha inveja porque o boi era grande, robusto, tinha muitos músculos, né? E ele era um animalzinho pequeno, mas ele nunca não pensava o quanto ele era importante, né? Então o sentimento de inveja do sapo foi muito grande. Então vocês vão circular aí, né? Esse sentimento que é inveja, é um sentimento muito ruim. E aqui, na segunda questão. Na palavra boi, aparecem duas vogais juntas. E elas juntas, elas formam um encontro vocálico. E o que é o encontro vocálico? Eu já ensinei isso para vocês. O encontro vocálico é quando duas vogais se juntam para formar um som. Ou seja, quando elas se encontram. Aqui na palavra boi, eu tenho a junção da vogal O com a vogal I. Quando eu pronuncio, ó, oi, é uma expressão. Quando a gente passa próximo de alguém, às vezes a gente não cumprimenta, né? Oi, oi é uma expressão. E essa expressão é um encontro vocálico. Duas vogais se encontrando para formar um sonzinho, né? Então aqui, ó, na palavra boi, eu tenho um encontro vocálico oi, certo? E abaixo, vocês vão repetir esse encontro vocálico dentro de todos os círculos, tá certo? Oi. E aqui na última questão, vamos representar por meio da imagem o encontro vocálico. Olha só, eu tenho aqui embaixo, ó, uma imagem com dois menininhos. E o primeiro menino estava passeando e encontrou esse outro menininho. Então, como foi que ele cumprimentou ele? Oi, que é uma expressão, né? É um cumprimento. Oi. Então, vocês vão escrever dentro desse balãozinho aqui a expressão oi, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e compreendido. Hoje nós revisamos mais uma vez, né, o que é o encontro vocálico e hoje nós aprendemos o encontro vocálico oi, que é uma expressão, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.